Olá, pessoal. Boa tarde. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre SPED fiscal, tá? ICMS e IPI, especificamente. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender a sistemática do SPED, ICMS e IPI, o SPED fiscal, né? Nós chamamos assim. Vale lembrar que aqui temos dois tributos de competências diferentes, tá? O ICMS da esfera estadual e o IPI de competência federal. Vale lembrar, antes da gente dar continuidade, quais são os objetivos, né, do SPED. Então, o projeto SPED ele é dividido em três subprojetos, que são a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital e a nota fiscal eletrônica em ambiente nacional. Dentre esses objetivos, a gente destaca aqui alguns primeiro, é simplificar as obrigações acessórias enviadas pelas empresas, facilitar a identificação de ilícitos tributários, aperfeiçoar o processo de controle fiscal, tá, por parte nesse caso aqui, do fisco federal e estadual, especificamente, né, no caso do SPED fiscal, integrar o fisco federal, estadual e municipal, possibilitando aí, com isso, reduzir a sonegação de impostos e, como consequência disso, o aumento da arrecadação de tributos. Aí, dentre os benefícios, né, do SPED fiscal, a gente elenca aqui que primeiro seria a redução desses custos de emissão e armazenamento de documentos para empresas de grande porte e de pequeno porte também, se a gente levar em consideração a quantidade de documentos gerados anualmente e que necessitam ficar armazenados, e isso tem também um custo de armazenagem, tá? É, com o SPED, esses arquivos eles vão ficar armazenados em XML, ok? E em arquivos SPEDs, em tudo em meio digital, no servidor da empresa, certo? Economizando assim espaço, os custos de armazenamento, os custos de emissão de impressão, né? O segundo ponto seria a redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas, porque o cruzamento de informações, né, vai estar mais ativo e, consequentemente, essas fraudes na adulteração de documentos elas vão diminuir ou desaparecer. Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações, porque essa auditoria ela vai passar a ser realizada por meio digital, e por meio digital o auditor não precisa se locomover até a empresa, não vai ter que analisar documentos físicos para poder fazer suas constatações. Consequentemente, também diminui com isso as eventuais recebimento de ilícitos, né, para fazer vista grossa em face de irregularidades das empresas. A simplificação também é o quarto grande benefício que a gente coloca, seria simplificar e agilizar os procedimentos sujeitos ao controle da administração pública, seria o comércio exterior, regimes especiais e trânsito entre unidades da federação, com essa com esse, vamos dizer assim, popularmente chamando esse Big Brother fiscal. E só uma estatística para a gente ter a noção do crescimento, tá? Não seria nem tanto do crescimento, mas da quantitativo de obrigações, né, de SPED fiscal recebido nos últimos 4 anos, tá? Está na casa dos 54, aliás, 52 milhões
recebidos. A gente nota aí um ligeiro aumento, né, com o passar dos anos. Também, consequentemente, com esse passar dos anos, mais empresas elas foram obrigadas a entregar, fizeram parte da lista de empresas que são obrigatórias à entrega, então contribui positivamente para esse número aumentar. Aí um breve histórico desse ICMS, né, ou, desculpa, desse, desse SPED, né, a gente chama de EFD, iniciou com o convênio do ICMS 143 de 2006, entre as unidades da federação, o decreto 6022 de 2007, institui também o SPED, o ato CONTEP 09/08 e as alterações que tratam aí do layout do SPED, como seria essa nova obrigação acessória, e o protocolo 7708, que é a obrigatoriedade de adoção pelas diferentes unidades da federação. Com isso, né, foi normatizado, né, a partir do ajuste CINIF 0209 e as alterações que estabelecem as regras gerais que as unidades da federação devem seguir para normatizar do ponto de vista nacional, não ter divergências. E com isso também, através do protocolo 066 de 3 de julho de 2009, foi instituído o Sistema de Inteligência Fiscal. Tá? É um intercâmbio entre as diferentes unidades da federação que visa, como o próprio nome já diz, a colaboração, tá? Colaboração técnica e de informações entre as diferentes unidades da federação, tendo em vista o aprimoramento da inteligência fiscal, ou seja, é uma rede nacional agora. Os estados, eles trabalham em parceria, ou seja, algum estado desenvolve uma melhoria, uma forma diferente, os outros estados acabam incorporando consequentemente, melhorando a ponto de vista da fiscalização. Esse sistema ele tem como objetivos primordiais estabelecer uma rede permanente de interação entre as unidades da federação, com fluxo ágil dessas informações e seguro, né, para evitar descaminhos de mercadoria, evitar possíveis fraudes que venham a acontecer. Facilitar o desenvolvimento de ações de inteligência fiscal conjuntas entre as unidades da federação e promover a cooperação técnica. Tá? Isso daí está tudo colocado no protocolo do ICMS 66/2009. Aí o ajuste CINEF, que entre os estados da federação, 08/2009, ele dispõe sobre essa escrituração e que deve assegurar que as unidades federadas o acesso a informações contidas, ou seja, mais uma vez o intercâmbio entre as unidades da federação. E a partir de 1º de janeiro de 2020, o acesso irrestrito às informações contidas, independente do local da operação ou da prestação relativa ao ICMS. Ou seja, tem abertura total, acesso total, no caso, se a operação envolver 2 estados diferentes, os 2 estados vão ter acesso a essa informação, acesso a essa nota fiscal que lastreou essa operação tributária, né? Essa operação de venda ou compra de mercadoria e, consequentemente, as duas têm como fiscalizar. Aí fica uma sugestão de leitura sobre o assunto, que é o artigo do professor doutor Caio Takano, nesse link, quem tiver interesse, tá? Sobre a era da transparência fiscal, advindo do SPED. Aí, essa escrituração, ela tem uma estrutura previamente prevista, né? Ela tem previamente instituída, que seria a substituição dos diferentes livros que a empresa mensalmente emite. As empresas, no caso aqui, que têm operações que são fato gerador de ICMS e de IPI.
substitui o livro de entradas, substitui saídas, o registro de controle da produção e de produção, que é o bloco, o famoso bloco K, o registro de inventário, o registro de IPI e o registro de apuração de IPI e o registro de ICMS, também de apuração, e o livro de movimentação de combustíveis, que é o LCM, que é específico para empresas que vendem combustível, distribuidoras e postos de gasolina. Isso daqui tem esse ponto está no regulamento do ICMS do Pará, no artigo 356. Aí a obrigatoriedade, né? Fica obrigado às disposições do capítulo, né, de envio do SPED contribuições, ou, com exceção do microempreendedor individual, certo? Todas as empresas são obrigadas a enviar, e no 356A ele coloca que ficam obrigadas ao uso do sistema eletrônico de processamento de dados para a escrituração de todos os livros e emissão de documentos fiscais obrigatórios, nos termos do regulamento do ICMS, que auferirem receita bruta anual superior a 1.800.000. Ou seja, a obrigatoriedade aí. Aí vale salientar, né, que o que é receita bruta para fins da lei, para o enquadramento no artigo que a gente acabou de falar, deverá ser considerado o somatório das receitas brutas de todos os estabelecimentos do mesmo grupo de empresas situados no estado do Pará, auferidas no ano anterior a partir do início do ano anterior a partir do início do ano seguinte. Aí as receitas obedecerão os critérios de competência do exercício, sendo que cada receita computada pela emissão de documentos, certo? De origem independente do prazo nele escrito, para recebimento no montante correspondente. E considera-se receita bruta anual o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado oferido nas operações em conta alheia, não incluso aqui o valor do IPI, as vendas canceladas e os descontos concedidos. O prazo de entrega, no caso, o contribuinte deverá enviar, né, remeterá à Secretaria Estadual de Finanças até o dia 15 de cada mês o arquivo magnético com o registro fiscal da totalidade das operações e prestações de entrada e saída efetuada no mês anterior. E a obrigatoriedade, né, a partir de janeiro de 2009, a escrituração fiscal digital ela é obrigada para todos os contribuintes de ICMS e de IPI no estado do Pará. Aí a característica do PVA, do SPED fiscal, né? O que há de novo, basicamente? O PVA possui um conjunto de telas com navegação interativa, onde você vai preenchendo, certo? As informações da movimentação fiscal da empresa naquele mês, e com um devido detalhamento, né? Que a gente traz uma tela, né, o menu do SPED fiscal, onde você vai ter todos esses botões aqui, desde essa seta que é para verificar se a sua movimentação está toda ok, foi consolidada, né? Abrir uma movimentação que você esteja fazendo, gerar uma nova escrituração, excluir, assinar, no caso, para fins de envio, né? Tem que fazer assinatura por meio de certificado digital, importar a escrituração, caso você, que é o mais usual, tá? Que você não vai
todo mês você não vai digitar as notas fiscais, uma a uma. Normalmente isso é feito no sistema fiscal da empresa, e a partir do sistema fiscal da empresa é gerado um arquivo, né, que a gente chama de arquivo SPED, para ser importado para o programa validador, que é o PVA, para poder posterior envio. Okay? Então, esse botão aqui também, esse globo, que é a transmissão da declaração. Depois de assim, você tem que validar a escrituração, vai ter que assinar por meio de certificado digital para poder fazer a devida transferência. A transferência não, a entrega, desculpa, da declaração. E esse botão aqui, que é o mais conhecido, né, o botão de se fechar ou de sair do programa. Mais à frente a gente vai mostrar algumas telas, inclusive até tá inserido em uma atividade que eu postei aí para vocês fazerem, a escrituração de algumas notas, tanto de entrada e de saída de um SPED fiscal. Vamos começar falando sobre o bloco zero, certo? O bloco zero, ele apresenta basicamente informações cadastrais da empresa, que você está entregando a declaração. Nome, CNPJ, e aí vai. Tá? Basicamente, no bloco zero, além desses dados cadastrais, vai ter o cadastro dos participantes, ou seja, quem são os participantes? São todas as pessoas físicas ou jurídicas que a empresa emitiu nota fiscal ou recebeu alguma nota fiscal, tá? No caso, aí, como a gente coloca no texto, tem alguma transação comercial. Vale salientar que nesse bloco também são informados o endereço e os dados cadastrais dos participantes, né, que é o registro que a gente chama o registro 150. Na parte B, que é o registro 200, identificação dos itens, né? Você vai identificar cada produto que a empresa tem, por isso que sempre eu falei nas aulas anteriores, que é muito importante para fins de SPED, o registro correto dos produtos que a empresa tem, né, que a empresa revende, com seu respectivo NCM, códigos, enfim, tudo que for necessário para poder, na hora da emissão do SPED, sair redondo. Porque no SPED o seu estoque vai ser informado item a item, tá? Não vai ser pelo valor total. Então, vai ter que constar o estoque bonitinho lá e, consequentemente, você vai ter que registrar todos os itens, né? Os produtos que você vende e os produtos que você comprou, consequentemente. Aí tem um código, né? Código 00 são mercadorias para revenda, 01 matéria-prima, 02 embalagens, 03 produto processo, produto acabado e assim sucessivamente. Vale salientar que esse serviço aqui que a gente coloca é um serviço de frete, tá? O bloco no bloco B, certo? O bloco B ele traz as informações, ele traz a informação de prestação de serviço, tá? No bloco B, incluído o layout 013, né, que será obrigatório exclusivamente para contribuintes de ISS domiciliados no Distrito Federal, que é bem específico. Tá? O bloco B incluído passa a vigorar a partir da apuração de janeiro de 2019 para esses contribuintes, lá especificamente
do Distrito Federal. O bloco C são informadas as notas fiscais de mercadoria referente às entradas e saídas do estabelecimento. Para as entradas, o contribuinte deve informar ao menos os seguintes registros, que seria, basicamente, os dados da nota fiscal, o C100, né, o registro C100, o C170, os itens da nota fiscal e créditos, quando possível, e o C190, registro analítico, resumindo as informações do documento fiscal. Para saídas, devem ser informados, a gente tem o alerta aqui, ao menos o C100, que é indicando a chave de acesso, e o 190, não sendo necessário informar o 170. Nas saídas, porque com a chave de acesso é possível o fisco conseguir todas as informações você sobre aquela nota fiscal, né? No bloco D, são informadas as notas fiscais de prestação de serviço de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual, tá? Vale salientar que no caso lá que a gente acabou de falar de serviço no Distrito Federal, do bloco B, o, o Distrito Federal ele tem uma natureza diferente. O Distrito Federal ele é estado e município ao mesmo tempo. Então, foi incorporado esse bloco B, no caso do Distrito Federal, para colocar as operações específicas de serviço, prestação de serviço. No caso aqui do bloco D, no registro D100, os itens da nota fiscal e créditos, quando possível, devem ser informados, e no 190, o registro analítico resumindo as informações do documento, como o CST, ICMS, o CEFOP e a alíquota do ICMS na operação. Okay? Também o registro D500, né, que são os itens da nota fiscal e créditos, quando possível, e o registro D590, que é o registro analítico resumindo as informações do documento fiscal, considerando também CST, CEFOP e alíquota cobrada de ICMS. No caso, um é transporte, né, os dois primeiros, e os dois últimos são relativos à comunicação. O bloco E são apresentadas as apurações de ICMS, ICMS substituição tributária, no caso do ICMS substituição tributária, no caso das empresas que trabalham com alguma mercadoria que tenha o regime diferenciado, de todos os estados onde a empresa tem inscrição estadual, tá? Substituto tributário e do IPI. Tem que ser colocada essa informação para poder a Receita saber, como a gente mostra agora no próximo slide, né? E, no caso, no seu estado especificamente, né? No caso do Pará, você tem que baixar a tabela e atualizar no sistema. E caso a empresa que você esteja fazendo tenha alguma operação com outros estados, você também vai atualizar a tabela desses outros estados. Tá aqui a gente deixa o link para consulta, tá? Direto no site do SPED. O bloco G são prestadas as informações do CIAP, que nada mais é do que ativo imobilizado. A empresa, quando adquire imobilizado, ela tem direito a se creditar do ICMS daquele produto, né, daquele bem. E neste registro será feito o controle em 48 meses, 48 vezes, né? Do ativo ou de sua baixa em caso de venda antes do final do período. E a gente traz até a reprodução do texto legal para o próximo slide, né, que está presente na Lei Candy, que é a Lei 87 de 96, que foi apelidada Lei Candy. Ela diz que para a compensação a que se refere o artigo, né, do ICMS sobre imobilizado, o sujeito passivo, o direito
com o direito a acreditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações que tenham resultado a entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento, inclusive a destinada ao uso ou consumo ou ativo permanente, ou recebimento de serviços de transporte e interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Aí, no inciso primeiro, ele diz: a apropriação será feita em razão de 1,48 avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. O bloco H, ele já traz o inventário da empresa, tá? Como está o estoque da empresa, e esse bloco H, ele vai ser preenchido especificamente, né? Vai ser enviado no mês de fevereiro de cada ano, tá? Considerando o estoque em 31/12 do ano anterior. Para os demais períodos de entrega, no caso da escrituração do SPED fiscal, não há obrigatoriedade e nem validação, mas o contribuinte desejar pode entregar mensalmente esse livro de inventário. O bloco K, né, que é para empresas, especificamente para as indústrias, né, aquelas equiparadas, e os atacados, que devem informar o estoque no final de cada mês. Para essas empresas, o controle é maior. E para as empresas industriais, a necessidade de informar a movimentação interna do estoque e reportar a produção mensal e os insumos utilizados para esta produção dentro do estabelecimento quanto em locais de terceiros. Ou seja, o bloco K, ele substitui, no caso, o modelo, né, o livro, o modelo 3, que é o registro de produção e de estoque, quando for entregue de forma completa. Ou seja, o bloco K, ele foi, há poucos anos, passou a ser exigido, né? Antes ele era facultado, o preenchimento, ele passou a ser exigido e, consequentemente, a contabilidade teve que se ajustar a essa nova realidade. Aí, o bloco 1, né, são as prestações de informações solicitadas pelo fisco das várias unidades da federação. Por isso, cabe ao contribuinte verificar junto ao UF, a unidade da federação, quais os seus registros ela deve entregar, tá? No caso, especificamente do Pará, a gente traz aqui no, no slide seguinte. Aqui a gente já traz a estrutura, né? Seria a estrutura do arquivo. O bloco 0 corresponde, né? O bloco 0 é abertura, identificação e registros. São 20 registros. Aliás, abertura, identificação e referências. São 20 registros que correspondem e a sua efetiva correspondência, né? A correspondência aí, no caso, seria o cadastro da empresa. O bloco C, que vai trazer notas fiscais 1A, 55 de ICMS e IPI, e o bloco D são notas fiscais de serviço, por competência e que tenham relação com ICMS, né? E substitui aí, corresponde ao livro de entrada, modelo 1 ou 1A, e os seus respectivos registros, né? Que são esses que a gente elencou aqui. Quando eu abrir o SPED no próximo vídeo, eu vou mostrar o que seria cada um desses registros, né? O C100, o C110, 611, aí vai. Aqui vai corresponder, né? No caso, vai corresponder ao livro de saída da empresa. O bloco E, que é a apuração do imposto, né? Que vai ser o registro da apuração do ICMS e do IPI, que vai equivaler ao livro de apuração do ICMS e IPI, né? Traz os seguintes registros aí. Todos esses registros aqui para poder fazer a apuração. Do bloco K. O bloco K, basicamente, ele tem o registro 0200, 0210 e 0220, que são cadastro de itens, consumo específico, padronizado,
e fatores de conversão para aqueles produtos que foram elaborados. Aí tem o registro K100, K200, K210, e aí vai, que é a apuração, período de apuração do estoque, período de apuração, estoque escriturado, desmontagem e outras movimentações que tenham ocorrido. E as correções e apontamentos são no K270, K275 e K280. Com isso, né, a correspondência do bloco K é o registro de controle de produção e estoque no modelo 3, que era o antigo livro que era escriturado antes do SPED. O bloco G é especificamente controle de CMS, do ativo permanente, e tem os registros, né? Cadastro de bens, utilização, plano de contas e centro de custo, e são esses registros aqui que a gente traz, o valor creditado, índice aplicado, documento de origem, aí vai. Basicamente, aqui substitui o livro SIAP, que era anteriormente entregue, né, que era utilizado para controlar o crédito ativo permanente. O bloco H, que ele traz o registro do inventário, né, certo? Onde no registro H005 declara o total do seu inventário, do seu estoque, e no H010 declara o código, a utilização, NCM, quantidades que foram, quantidade e valor que tem no inventário da empresa. Esse bloco aqui, ele substitui o livro de inventário modelo 7. A apresentação, algumas telas do próprio SPED, né? O registro 00, como a gente falou anteriormente, traz essas informações sobre a empresa, né? Qual a finalidade que a empresa está enviando esse arquivo, remessa de arquivo original, quando for 00, o primeiro SPED enviado no mês, se for outro tipo de remessa, se for retificação, vai ter outro código, CPF, ou CNPJ da empresa, inscrição estadual, o nome da empresa, ou seja, é o cadastro básico da empresa. Tá? E aqui a gente tem um, um perfil, tá? No cadastro da empresa, no caso, especificamente lá no site da Secretaria de Tributação, ela já vai definir em qual perfil a empresa que você está fazendo ela se enquadra. Existem 3 perfis básicos, tá? E essa informação já vai estar lá pré-estabelecida no cadastro fiscal da empresa junto ao governo do estado. Então você vai ter que observar lá e inserir o perfil adequado aqui, para não ter problemas na sua escrituração, né? O enquadramento, como a gente diz aqui, das empresas em determinado perfil, A, B ou C, de apresentação do FD será conforme dispuser a legislação estadual. Não havendo enquadramento em nenhum perfil, a empresa deverá utilizar o perfil A obrigatoriamente. E o perfil A determina a apresentação de registros mais detalhados, o perfil B trata de informações mais sintéticas, e o perfil C é mais sintético que o B ainda. No caso do regulamento do ICMS do Pará, estabelece o perfil de apresentação de cada estabelecimento obrigado ao SPED, para que elabore o arquivo do SPED no layout correto. Aí, ou seja, você vai ter que fazer a pesquisa, tá? Você pega o CNPJ da empresa, ou vai lá na Secretaria Estadual de Tributação, no site, ou vem aqui no site propriamente do SPED. Aqui até a gente deixa o link para você fazer a consulta com o CNPJ da empresa. Então, observa aqui, ó, a informação, inscrição estadual, o perfil, né, a unidade da federação da empresa, a data de obrigatoriedade e a data que foi consultado as informações dessa empresa. Ou seja, a partir daqui você já sabe qual é o perfil da empresa. A abertura da escrituração, que é o bloco 0, é os itens, o produto 0200, né?
preenche adequadamente o item CST, CFOP daquele produto. Você vai aqui, você vai cadastrar os produtos que a empresa revende, né? Você vai dizer qual item se trata de mercadoria para revenda, se é matéria-prima, se é embalagem, aí vai. E vai colocar a descrição do item, enfim, todas as informações item a item. Eu lembro mais uma vez que essa informação ela é feita, ela está lá no sistema fiscal da empresa, certo? Não obrigatoriamente, assim, eu não vou abrir o SPED e fazer isso um a um. Ou seja, isso daí a gente já espera que venha na importação do sistema fiscal, lá, no arquivo SPED gerado no sistema fiscal. No nosso caso específico das atividades, a gente vai fazer como se a gente tivesse, vai precisar registrar alguns, que até está na atividade que eu postei no cigarro. Aí o detalhamento, né, da nota fiscal de entrada, o 170, código do item e os TST e CMS de cada das entradas, né? O código do item receberá informação na hora do cadastro. Quando você cadastra aqui 0200, automaticamente cada produto vai ter um código, tá? E consequentemente ele vai ser utilizado quando esse item for vendido, né? Eu vou ter que filtrar por esse código do item para poder determinar qual item foi vendido. E o CST e CMS, e as regras, né, estão lá, tem a tabela onde tem todos os CST das mercadorias e que você tem que obedecer, né? No caso aqui, a gente traz se o CST, quando é 00, é tributado integralmente, 010 tributado e com cobrança de CMS substituição, 20 redução da base de cálculo, 30 isento ou não tributado, e aí vai. Isentas, não tributada, ok? Cada, cada operação vai ser enquadrada em uma dessa situação. Consequentemente, você vai usar esse NCM diferente. CFOP, utilizar o CFOP adequado para cada operação, se é venda, se não é, se é aquisição, se é imobilizado, enfim, cada operação vai ter uma, um CFOP diferente e que você vai ter que enquadrar aquela situação ao CFOP mais adequado. Aí a abertura da escrituração, que basicamente são os dados da empresa, como a gente já colocou, né? Do registro 150, no registro C500, que são notas que foram relacionadas à energia elétrica, né? No caso, energia elétrica que a empresa utilizou, devem ser registradas aqui, e para possível aproveitamento do crédito de CMS sobre energia elétrica. E tem alguns pré-requisitos que a gente tem que obedecer para poder ser aproveitado o crédito que a gente traz aqui, né? Aliás, que a gente não colocou, mas basicamente essa energia ela tem que ser utilizada para a atividade da empresa. Não posso colocar em aproveitar de crédito ICMS de contas de energia elétrica que não estejam no nome da empresa. Tá? Tem essa obrigatoriedade, porque senão iam acabar utilizando notas diferentes, né, de ICMS para utilizar e aproveitar um crédito que não poderia. O prazo de apresentação, é, no caso do SPED, será transmitido até até o dia 15 do mês subsequente ao encerramento do mês de apuração, ou seja, terminou agora julho, eu tenho 15 dias para enviar, caso eu teria até 15 de agosto para enviar o SPED fiscal de junho, aliás, de julho, desculpa. Essa letra A não se aplica, tá? E até o dia 20, no caso do optante do Simples Nacional. A FD ela se tornou obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2009 para todos os contribuintes do imposto do ICMS e do IPI, como a gente já falou anteriormente.
e o livro de apuração de controle e produção, que é o bloco K, foi obrigatório a partir de 2016, de 15 de janeiro. Aí teve um cronograma, né, de obrigatoriedades, né, que especificamente aqui no caso do bloco K, o cronograma de obrigatoriedades é definido de forma diferenciada, de acordo com o faturamento e com a atividade do contribuinte. No caso aqui, 1º de dezembro de 2016, são os quinais com divisão 11 e 12, são indústria de bebida e indústria de fumo. Em janeiro de 2017 foram 10, o 13 e o 32, indústria de transformação. Aí, no caso da indústria de bebidas e indústria de fumo, era independente do faturamento, certo? Nesse prazo aí, todas passariam a ser obrigadas. No caso da indústria de transformação, teve uma separação, né? Igual ou superior a 300 milhões. E no caso de em 2018, foram 10, o 13 e o 32, que são indústria de transformação em geral, com faturamento igual ou superior a 78 milhões. E por fim, né, em 2019, foram as divisões de KNAI 10, 13 e 32, indústria de transformação, em geral, o restante, né, das empresas. Os grupos 462 e 469, que são as empresas atacadistas, e as empresas equiparadas a indústrias, também foram todas obrigadas a partir de janeiro de 2019. Prazo para apresentação de prazo para apresentação do SPED, né? No caso de estabelecimentos industriais pertencentes à empresa com faturamento igual ou superior a 300 bilhões, a partir de janeiro, né? Foi a escrituração completa, foi obrigado a, a enviar, e a partir de janeiro de 2020, a escrituração completa do bloco K. Em 2021, passaram a ser as empresas com a divisão 23 e nos grupos 294 e 295 do KNAI. E para janeiro de 2022 são esses outros KNAIs aí que vão ser obrigados a apresentar o bloco K. Tá? No caso aqui da Lei 13.874, foi publicado em edição extra, ele coloca que o artigo 16, sistema de escritura